Guilherme, Guilherme, obrigado por vir que é aqui isso, um prazer. no SG Card pra gente fazer a nossa live. Prazer. Nos apresentando, né? Novamente, Guilherme Levi. A gente ficou janeiro sem fazer lives, tivemos uma pequena, breve férias para a gente tentar trazer o conteúdo com mais qualidade aí em fevereiro. Voltando à nossa atividade semanal, hoje recebemos o Dr. Felipe Miranda, trabalhando como rotina no pós-operatório do Instituto Nacional de Cardiologia e no Copa também como na coronária, certo? Certo, isso aí. Prazer. Obrigado aí pelo convite, Guilherme. O Instagram é @Dr. Felipe Miranda, né? É bem intuitivo, ddr.felipe.miranda. Foi o que deu. É boa forma de captura também. Qualquer coisa segue lá que tem um conteúdo muito bom de terapia intensiva, de cardiointensivismo e de monitorização, que é um dos nossos temas de hoje, né? Deixei o post para vocês ontem para a gente receber algumas perguntas, mas antes de bate-papos de perguntas propriamente dita, acho que vale a pena a gente falar da própria monitorização do início, né? Pensando desde o início em relação à pressão, como é que você ensinaria para a gente? Então, Guilherme, eu acho que o paciente na terapia intensiva, né, a nossa atuação, ela acaba que a monitorização, monitor, a curva de pressão, ela é uma extensão dessa nossa semiologia, né? Porque durante a terapia intensiva a gente tem um pouco menos de recurso do exame físico, né? E especialmente hoje que a maior parte da monitorização hemodinâmica está voltada para a curva de pressão, né? É fundamental que a gente garanta uma boa curva de pressão, né? E acho que a gente tem muitas formas de monitorizar o doente, né? Desde a frequência cardíaca, a curva de pressão arterial, enchimento capilar periférico, enfim, né? E acho que no paciente crítico, né, a curva de pressão ela é talvez a monitorização universal, né? E que já nos dá bastante informação, né? Na verdade, né, a curva de pressão arterial que a gente gera na PAM, ela é fruto de um efeito físico, né? Uma transmissão de uma onda de pressão. Eu sempre faço essa analogia de uma piscina, né, com aquela água serena, e que você joga uma pedra no meio da piscina e aquelas ondas vão sendo transmitidas, né? E a pressão arterial invasiva, a PAM, ela funciona assim, né? Então, tem todo o conceito físico dos harmônicos, né, como se fosse uma corda de violão. Então, ela é muito mais complexa do que simplesmente a gente está vendo ali, né? E essa introdução ela é importante porque parte das coisas que a gente usa para garantir que a curva esteja boa tem fundamento na física, né? Então, assim, a pressão arterial invasiva, a principal informação que ela dá para a gente é a pressão arterial média, né? O intensivista, quando está diante de um doente que a gente precisa garantir perfusão, a gente trabalha com pressão arterial média, diferente do cardiologista, que trabalha com pressão sistólica, né? Porque a microcirculação ela não trabalha com pulsatilidade, né? Ela trabalha com a pressão média. E a gente que está dentro da terapia intensiva, a gente já reparou que as curvas de pressão elas têm morfologias diferentes de acordo com a artéria que você funciona, né? Quanto mais distal a artéria, por exemplo, a artéria radial, a artéria pediosa, ela tende a ter uma pressão, um pico da pressão sistólica um pouco maior do que as pressões mais proximais, né, da femoral. Mas a pressão média, dificilmente ela muda, né? Então, a gente precisa garantir, primeiro, que a nossa curva ela esteja zerada, né? E estar zerada, a gente está dentro de uma atmosfera de ar, uma coluna de ar, que exerce uma pressão sobre tudo, né? Inclusive no nosso transdutor, que transmite a pressão. Então, a gente zera para dizer, olha, onde a gente está, eu não sei a altura que eu estou, a umidade do ar que eu estou, mas isso aqui onde eu estou é zero. Então, a nossa pressão, então a gente zera, então é aquele procedimento da gente abrir a torneirinha, zerar, e a gente nivela, sempre pelo eixo flebostático, que é mais ou menos ali na altura do átrio, para garantir que a coluna de soro não exerça uma pressão. Então, para você ter uma ideia, quando a cada 10 centímetros que o transdutor
está desalinhado do eixo flebostático, gera uma diferença de 8 milímetros de mercúrio na pressão. Então, numa pressão sistólica não gera tanta diferença, mas numa PVC gera. Justo. Né? Muda tudo, né? Muda tudo, né? Então, a pressão ela já consegue dar algumas informações para a gente, né? A curva de pressão ela consegue já dizer para a gente mais ou menos como é que está a resistência vascular do doente, né? Aquelas curvas com a pressão diastólica muito baixa, né? Se o paciente está com um pouco mais vasoplégico ou não. Claro, não são estimativas, não são informações precisas, né? Mas diante de um doente crítico, agudo, né, ela já começa a te dar algumas coisas. A morfologia da curva também pode dizer para a gente como é que está o débito cardíaco, a função cardíaca, aquelas curvas muito magrinhas. Porque a gente sempre tem que lembrar que a pressão arterial ela é uma consequência de um volume de sangue ejetado pelo coração num leito vascular, que a gente chama de componente arterial. Né? Então, a curva de pressão dá essa informação, pode sugerir para a gente como é que está a função do coração e como é que está a periferia do paciente. Tá? Aproveitando do que você está falando, né, para encaixar duas perguntas. A primeira em relação ao zerar, né, que é o início de tudo, né? Tem unidades que deixam o clássico grampinho, né, próximo ao leito, né, que seria ajustado o mais possível perto do átrio, e tem alguns que deixam no braço, prendem assim. Você tem alguma preferência? Acha que faz diferença ou é mais a vigilância? Não tem diferença. O que a gente precisa garantir é que esteja no eixo flebostático, né? Ali. Então, o zerar, né, que o zerar, na verdade, a gente tem dois procedimentos. Nivelar, que tem a ver com o eixo flebostático, porque é o seguinte, imagina o seguinte, você tem uma caixa d'água, tá? Certo. Que a gente vai imaginar que é o leito arterial. Você tem um cano, que você vai imaginar que é o circuito da PAM, preenchido de soro. E você tem a torneira, que é lá o dome, né? Que é aquela pecinha que você puxa, que tem uma membrana ali, né? Porque, certo, na verdade, o ventrículo ejeta o sangue, gera uma coluna de pressão, que vai ser transmitido pelo circuito da PAM, vai chegar no dome e aquilo vai virar um sinal elétrico e vai gerar uma curva. Certo. Então, se a gente pegar a analogia da caixa d'água, o cano e a torneira, se a caixa d'água estiver acima da torneira, a água vai chegar aqui com uma pressão. Certo. Né? Se a caixa d'água estiver abaixo da torneira, a água não vai ter pressão para subir. Então, na PM funciona a mesma coisa. Você precisa que aonde você está medindo a pressão, ali o eixo flebostático, esteja no mesmo nível do dome. Então, nivelar tem essa função. Evitar que eles fiquem desalinhados e impedir que a pressão de soro que está ali dentro do circuito da PAM exerça uma pressão no dome. Da forma mais constante e ideal possível, né? Essa é uma forma de... E o zerar é da pressão atmosférica, né? Certo. Então, assim, para nivelar, basta garantir que esteja na altura do eixo flebostático, né? Certo. E a gente tem uma terceira coisa, a gente nivela, a gente zera e a gente vê o grau de amortecimento da curva, que é a famosa onda, o teste da onda quadrada, né? Isso também é muito importante, porque como isso é um fenômeno físico, né? Eu sei que é muito teórico, mas é preciso... Como é um fenômeno físico, né? Existe aquela história de uma tropa que derrubou uma ponte com uma trombeta, né? Um fenômeno de ressonância. Então, o teste na quadrada serve para saber se essa onda de pressão que está viajando pelo circuito da PM está chegando no dome, tem um grau de amortecimento correto. Porque se não tiver um grau de amortecimento correto, você vai fazer a curva subamortecida, que é uma curva que vai superestimar a pressão sistólica. Isso é menos frequente. O que a gente costuma ver é a famosa curva dampeada, que a curva está amortecida. Sim. É uma curva que está muito amortecida e ela subestima. Então, o teste na quadrada serve para isso. Então, a gente vê o grau de amortecimento com o teste na quadrada, se ela está nivelada e se ela está zerada.
Tá? E num cenário em que as monitorizações dependem da curva de pressão, esses são passos que eu acho que são essenciais, entendeu? Legal. Ainda na curva, ia perguntar entre as curvas mais frequentes, né? Tem alguma que você diria que são as mais frequentes? Tem a onda que é a mais fisiológica, né? Tem algum cenário que você consiga ver a curva e imaginar o que está acontecendo no paciente? Então, a gente tem algumas coisas que a gente consegue ver, né? Então, mais ou menos tem no começo a pressão convergente, ela é uma pressão daqueles quadros de grande comprometimento da função cardíaca, né? A gente costuma ver também, às vezes, o formato da curva diz muito pra gente também. Então, quando a curva é aquela curva magrinha, né? O que acontece, né? Quando o coração da gente ejeta o sangue, você tem um pico da pressão, que é aquele início da curva de pressão arterial. Certo. Então, ali é ejetado um sangue na aorta. A aorta é um vaso elástico, então ele vai se estender. Em seguida, ele vai se retrair e vai gerar o formato da curva de pressão. Se o volume de sangue que é ejetado na aorta é um pouco menor, por exemplo, uma disfunção, isso vai gerar uma distensão menor da aorta. Então vai dar aquela curva um pouco mais emagrecida. Então a gente costuma ver isso no doente que está grave, crítico, aquela curva de pressão bem fininha, né? Claro, isso são coisas subjetivas, né? A gente tem outras formas de avaliar o débito cardíaco, né? Mas é aquele paciente que está com a pressão sistólica muito baixa, aquele paciente séptico, a gente costuma já ter uma noção e existem todas as patologias cardíacas, né? Ciência aórtica, aquela pressão divergente, enfim. Não sei se eu consegui Sim, foi uma boa resposta. Porque exatamente para as pessoas saberem, né, não dá para a gente falar de todas as curvas, né? E foi até uma coisa que quando eu tentei no início estudar a monitorização, foi uma coisa que eu tive dificuldade para ter alguma associação com as curvas. Uma coisa que muitas das vezes eu aprendi alguns detalhes na prática mesmo, com conversas assim, que é importante, né? E para as pessoas saberem que a curva diz muito do paciente também, verdade, isso é bom. Verdade. Né? Aí seguindo, voltando ao que você estava falando, né? Você falou da pressão, falou da curva, falou da forma que se organiza o sistema. Em relação a PAM, você explicou para gente que acaba sendo a forma ideal para o cardiointensivismo, né? Que busca a perfusão, né? Sim. Que acaba dando uma norte para a gente, diferente de outras especialidades. Seguindo esse raciocínio, você acha que dentro dessa monitorização, vamos dizer assim, né, mais básica, que seria a PAM, a gente consegue tirar algumas outras informações ou a gente pode passar para alguma outra? Não, assim, a PAM, a gente, por exemplo, né, a gente atualmente dá preferência na avaliação da responsividade a volume aos testes dinâmicos, né? A gente precisa de um monitor. Mas muitas vezes a gente está com a PAM no seu monitor normal e a gente já consegue ver uma variação, obviamente, bem subjetiva da pressão de pulso, né? A gente não consegue... dá até para a gente fazer, lá no instituto a gente consegue transformar a curva de PAM na curva de artéria pulmonar, a gente consegue congelar e a gente consegue medir. Fazer as contas, né? Mas a pressão também, às vezes, a gente olhando a curva de PAM, a gente consegue definir esse paciente pode ser que esteja responsivo, essa curva está variando demais, né? Pelo ciclo ventilatório, está variando demais, né? Então é uma informação que a curva de pressão pode dar para a gente. Eu acho que assim, é mais isso mesmo, olhar, ver, a gente ter uma noção, né? Se tem algum componente cardíaco envolvido, mas assim, é uma juntar as peças, né? Juntar as peças para você ver o que você está buscando ali naquela pressão. É aquele doente que você está abordando, né? Você não está com o doente monitorizado para entrar em choque, né? A gente está pegando um doente que está ali entrando no seu setor, exato, ou está chegando no pós-operatório imediato de uma cirurgia, ou está chegando da emergência com uma sepse que você vai ter que botar uma linha arterial, né? Sim. Então, aí em segundo, né, acredito que, a gente falando de PAM, uma próxima monitorização seria a PVC, né? Pensando na PVC, como é que a gente, ou melhor, como é que a gente avalia a PVC pensando num passo a passo, né? Então, o pessoal brinca que eu sou meio fanático pela PVC, né?
Só que a gente lá no Instituto, toda a cirurgia cardíaca é monitorizada com a PVC, né? E eu acho que é uma forma de monitorização que foi meio negligenciada, sofreu um preconceito, porque as informações que quer se tirar da PVC não são aquelas que ela é capaz de nos dar, né? Mas durante muitos anos foi o norteador da responsividade a volume. E eu ainda acho que ajuda, tá? A PVC, e depois a pressão e oclusão arterial pulmonar, eu acho que a PVC é um bom marcador de pré-carga do ventrículo direito, né? Certo. É importante lembrar que pré-carga não é sinônimo de responsividade a volume, né? Responsividade a volume quando a pré-carga do paciente está naquela curva de Frank-Starling que ainda o paciente está na fase de... Ou seja, ainda é capaz de estirar a fibra muscular, né? E ainda é capaz de aumentar a força de contração. Mas a pré-carga não só diz isso para a gente. A pré-carga diz para a gente a função cardíaca também, né? Então, a PVC, eu acho que como uma monitorização você instala rapidamente uma PVC hoje, que te permite, além de avaliar a pré-carga do ventrículo direito, coletar uma saturação venosa central, né? Certo. Ajuda muito. E acho que norteia a gente em algumas coisas. Vou te dar um exemplo. A gente, às vezes, valoriza muito o diâmetro da veia cava, né? O paciente está lá acordado. Vamos ver aqui. O diâmetro da veia cava em si não diz que o doente é responsivo ao volume ou não. O diâmetro da veia cava tem uma relação mais próxima com uma estimativa da PVC do que de uma responsividade a volume. Diferente de quando você mede a diferença do diâmetro da cava de acordo com o padrão ventilatório. Associando a variação da própria ventilatória, por aí vai. Então, acho que a PVC ela ajuda a gente em algumas coisas, né? PVC muito baixa, valores assim, menores do que 6, por exemplo, a maior parte dos doentes respondem a volume, né? Tá? PVCs mais altas, acima de 12, por exemplo, a minoria dos doentes vão responder a volume. Tá? Então, acho que ajuda, cara. O tanto nos extremos, né? Você pegou um paciente que chegou hipotenso, você botou uma veia profunda na jugular, pegou uma PVC de 3, provavelmente esse doente vai responder a volume. Tá? Outro cenário, você tem um paciente com uma PVC que você não sabe se ela responde 8, 10, o doente responde ou não ao volume, né? Tu fez uma alíquota de volume, a PVC subiu, esse doente não deve estar responsivo ao volume, porque eu aumentei Fez uma alíquota, né? Fez o teste, aumentou a pré-carga, estendeu, né? Porque a propriedade, o mecanismo de Frank-Starling existe fisiologicamente para o nosso coração ser capaz de responder às variações normais que existem no retorno venoso, né? Então, não é para a PVC ao subir, quando você dá volume, o doente é respondedor a volume. É para aquele volume que chegou no coração, seja adequado, né? Se transformar em volume sistólico e ir embora. Certo. Então você deu volume, o PVC começou a subir, o doente não melhorou, você já sabe o seguinte, a PVC te ajudou, olha, esse doente não deve ser respondedor ao volume. Tem alguma quantidade de líquido para a gente fazer esse teste? Pode fazer com algum volume? Atualmente, a gente tem assim, quando uma das formas da gente avaliar a responsividade é a prova de volume, né? Então, normalmente, a gente faz, quando a gente está em dúvida, aquele doente que está francamente hipovolêmico, aquilo ali é óbvio, né? Às vezes você está na dúvida, 4 ml por quilo. É um volume rápido, 5 minutos. Tá? Então, até tem um post que eu fiz, a gente, e é hábito de fazer isso nas terapias intensivas, bota na bolsa pressórica, deixa correr rápido. Certo. Porque você precisa estressar, aumentar o volume estressado, que a gente chama aquele volume de sangue capaz de distender a veia, às vezes, e gerar retorno venoso. Então, e uma coisa também, num outro cenário, que a gente usa muito no instituto,
A PVC, como a gente tem uma população de doentes cardiopatas e alguns valvares que têm hipertensão pulmonar, disfunção de VD, a PVC é um marcador bom de disfunção de VD, cara. Certo. A PVC alta é um marcador de seguinte: o que está chegando no coração não está sendo acomodado. Recebido, né? Então, tem muitas informações que a PVC pode nos dar, né? Pós-operatório, diagnóstico de tamponamento, né? Então, acho que é uma forma de monitorização, na minha opinião, muito útil, cara. Né? Que ajuda muito, né? Ajuda. Pensando em posicionamento. O posicionamento também funciona da mesma forma, né? Em relação ao próprio mesmo eixo da PAM. Isso. Só para, às vezes, quem está assistindo não conhece tanto, né? Falando, vou voltar bem lá no básico, pensando na veia central. Aí quando a gente fala de PVC, quando a gente monitoriza, a gente pensa nas veias altas, tá? Que é o monitorizamento que a gente está vendo literalmente tanto no próprio eixo, pensando no átrio, né? No posicionamento da veia central. A gente recebe e pode tirar também uma saturação venosa central. Exato. O ideal é o catéter ficar na entrada do átrio direito, né? Acho que é o ideal. Aí, aproveitando a deixa em relação a retirar o sangue venoso central. Certo. Isso vale para a gente, para monitorização, comparando com a arterial de alguma forma? Então, ajuda bastante, né? Eu acho que o parâmetro, se a gente fosse construir um algoritmo, eu acho que o primeiro parâmetro é a saturação venosa. Estando doente com choque, né? Estando doente com uma PAM, estando doente com Swan-Ganz, né? Então, a saturação venosa, ela é sempre importante a gente coletar ali do catéter no átrio. Fiz um post legal que com um paciente lá do instituto que a gente coletou a saturação venosa de 3 locais diferentes do mesmo catéter. Era um catéter triplo lumen. E mostrou a diferença, né? Por que é importante coletar dali da entrada do átrio direito? Porque o braço da gente vai ter uma saturação venosa muito mais alta do que, por exemplo, um sangue que vem do cérebro, que extrai mais oxigênio do que a musculatura do braço. Certo. Entendeu? E a saturação venosa, ela dá... O que ela diz pra gente, né? Como que está a extração de oxigênio nas células. Certo. Entendeu? Então, acho que a informação, ela lhe diz. Aí, a partir dali, a gente consegue dizer se a gente está conseguindo ofertar oxigênio suficiente para a célula, né? Ou se a célula está consumindo mais do que o normal, né? Ou se a gente está conseguindo levar o oxigênio, só que a célula não está conseguindo extrair. Né? Você vai dividir nos choques propriamente. Exatamente. Por isso que eu acho que a saturação venosa é muito importante, porque ela joga em 2 grupos, né? Aquele grupo de doentes que tem problemas de oferta de oxigênio, hipovolemia, choque cardiogênico, tamponamento, daqueles doentes que tem algo distributivo, né? Exato. Um choque séptico, por aí vai. Isso aí. E o sangue central também dá pra gente a pressão CO2, pra gente calcular o delta CO2 também, que é uma informação que nos ajuda, né? Legal. Falamos da PVC, falamos do que vale a pena colher até da própria saturação venosa central, né? Aí, dando um passo na tecnologia propriamente dito, se tiver alguma coisa entre esse dispositivo, você até me fala. Pensando no Swan-Ganz, qual é o benefício de usar ele? Se tem um paciente que é mais indicado? A gente hoje, já há alguns anos, né, a gente tem os monitores, né? Se a gente deve falar a marca ou não, mas os monitores que mensuram a saturação venosa online sem ser o Swan-Ganz, né? A gente vai falar até mais lá pra frente, né? Acaba que eu nem sei se tem um nome específico, né? Pensando, acho que não tem problema, não tem nenhum tem o FlowTrack com... FlowTrack, o EV1000, tem Pico, né? Que seria nossa próxima questão, né? Que seria termodiluição e por aí vai, né? E o anterior, que seria o Swan-Ganz, só cronologicamente falando. Não tem problema. Eu acho que o Swan-Ganz, ele ajuda no doente... Eu acho que no doente essencialmente choque cardiogênico, acho que ele é uma monitorização muito importante, tá? No doente clínico, eu acho que alguns cenários que o Swan-Ganz ajuda. Primeiro,
quando o paciente tem alguma característica que limita o uso de outras monitorizações. Então, por exemplo, paciente com fibrilação atrial. Né? A gente tem uma população de pacientes idosos nos CTIs, grande, né? Uma prevalência razoável de fibrilação atrial. Então, a gente já limita para usar alguns métodos de monitorização. Então, acho que o sonho-ganhos ajuda. Tá? Eu acho que o sonho-ganhos ajuda também no doente com disfunção pulmonar, com SARA. Né? Então, é óbvio, assim, a gente não vai monitorizar todos os doentes com SARA, mas alguns doentes é difícil a gente discernir componente cardiogênico, se tem o doente está com disfunção pulmonar por SARA, dividir e poder melhorar o tratamento dele com o uso do sonho-ganhos. Né? O sonho-ganhos tem uma coisa que acrescenta na saturação venosa, que ele dá a saturação venosa online, batimento a batimento. Né? Acho que isso é muito, muito bom, porque você consegue fazer uma intervenção e acompanhar essa intervenção, dar o débito cardíaco, né? E dá, além da PVC, né, de uma avaliação da pré-carga do ventrículo direito, dá a capilar pulmonar da pré-carga do ventrículo esquerdo. Né? Certo. E eu acho que sempre quando a gente está diante de um paciente que a gente tem dúvidas do que pode estar acontecendo, se tem mecanismos juntos, né, um choque cardiogênico, um choque inflamatório, enfim, eu acho que o sonho-ganhos também ajuda bastante, cara. E acho que o sonho-ganhos ficou muito... Perdeu um pouco do crédito. Perdeu assim, muito crédito, mas assim, a gente não pode, na minha opinião, botar na tecnologia uma responsabilidade para o desfecho clínico do paciente, né? Eu acho que não tem sentido a gente pegar todos os doentes com choque e monitorizar todos os doentes com choque para saber se aquilo vai resultar num desfecho melhor. Mas eu acho, e a gente tem algumas publicações mais recentes que mostram que o sonho-ganhos ajuda, né? Então acho que ajuda em virtude disso, dá saturação venosa online, isso é muito legal, porque você consegue fazer uma intervenção, consegue acompanhar pelo débito e pela saturação na resposta à intervenção que você está fazendo, e dá o débito cardíaco com uma mensuração fidedigna, né? Certo. A saturação venosa online, você daria algum exemplo de benefício para você no dia a dia, só para contextualizar para quem está assistindo para gente? Então, é importante lembrar que quando a gente usa o sonho-ganhos, a gente usa saturação venosa mista, que é um pouco diferente da saturação venosa central, né? A saturação venosa central, ela pega o sangue que está vindo da metade superior do nosso organismo, né? E a mista, ela é o sangue que está no capilar, no capilar não, mas na artéria pulmonar, que é um sangue que veio da metade inferior, superior e do seio coronário, que o coração é o que mais extrai oxigênio do nosso organismo. Então, habitualmente, ela é menor do que a saturação venosa central, tá? E a saturação venosa ela é importante, ela ajuda, né? A gente sempre tem que estar diante da monitorização e sabendo o que está acontecendo na periferia do paciente, né? Então, o paciente que está em choque, né, você tem uma redução da oferta de oxigênio, então a célula ela vai começar a extrair oxigênio, então a saturação venosa vai caindo, até que vai chegar num limite que a célula não consegue mais extrair. Entendi. E aí a saturação venosa vai ficar em platô e o lactato vai começar a subir, porque está entrando em metabolismo anaeróbio. Né? Isso é importante, porque quando a gente está ressuscitando um paciente, a gente não vai acompanhar, a gente não vai ter a saturação venosa subindo de cara, porque o doente está no metabolismo anaeróbio. Então você vai ressuscitar, vai começar a dar oxigênio, vai voltar a consumir oxigênio, e à medida em que isso vai aumentando, aí a saturação venosa vai voltar a subir. E te permite te antecipar e evitar você consegue dar um inotrópico e ver a resposta do inotrópico pelo débito e pela saturação, volume, né? Então, acho que ajuda bastante, né? Se a gente pegar... São as duas informações chaves da monitorização, né? Saturação venosa e o índice cardíaco. Certo. E acho que o sonho-ganhos dá essas duas informações pra gente. Já ajuda em muitas das vezes, né? Tem alguma situação que, digamos assim, é contraindicada usar o sonho-ganhos?
Tem algumas contraindicações, né? Contraindicação absoluta, assim, mais rara, mas tumor no coração direito, né? Tumor. E algumas situações mais em pacientes, por exemplo, cirúrgicos, como a gente tem no estudo. Tem vários pacientes com próteses ou anel tricúspide, então essa é uma não permite passar. Não é uma contraindicação, não é uma contraindicação, mas é uma dificuldade, né? Contraindicação formal aos Swan-Ganz são pequenas, né? Mas tumor que é raro, né? Um tumor no lado direito. E honestamente, eu estou no instituto desde 2004, entrei como residente, e não me lembro, foram poucas as vezes que nós tivemos uma complicação grave com Swan-Ganz, cara. Tá? A gente teve poucos episódios de NOR, a gente já viu, a gente tem registrado, mas eu não acho que é uma forma de monitorização arriscada para o doente, cara, não acho, sinceramente. Legal, isso é uma experiência importante até para estimular as pessoas, né, a monitorizarem da melhor forma possível cada paciente. Falamos quase tudo de Swan-Ganz, né, de uma abordagem geral. Por fim, eu ia perguntar em relação ao posicionamento dele. Você falou, de certa forma, exatamente porque é a forma de saturação venosa central mista, né? Isso. Onde ele fica posicionado? Tem um balão, uniforme na hora de você posicionar ele? Então, as informações, a informação do débito cardíaco, ela não depende se o catéter, a gente tem no pulmão as famosas zonas West, né? Quais são, de forma simplificada, o que são as zonas West? Se a gente pegar ali a unidade mais básica da circulação pulmonar, a gente vai ter um alvéolo com um capilar que chega com uma vênula que sai, né? Então, as zonas de West, elas são aquelas zonas que nós temos 3 zonas, né? Uma em que você não tem fluxo de sangue próximo do alvéolo, o alvéolo, tanto o capilar quanto a vênula, na sístole e na diástole não tem fluxo, então essa zona 3 de West. Essa zona não existe fisiologicamente no nosso corpo, não existe. E nós temos a zona 2, que é aquela zona que na sístole o sangue passa pelo alvéolo, mas na diástole ele não passa. Tá? E a zona 1, que tem fluxo de sangue durante todo o ciclo cardíaco. Tá? Então, o Swan-Ganz tem que estar na zona 1 do West. A gente em pé, a gente tem aquela clássica figura de 3 zonas, mas o doente deitado, ele tende a ter a divisão. Então, a gente precisa que o catéter esteja na zona 3 de West. Na maioria das vezes, ele vai para a zona 3 porque é onde tem maior fluxo de sangue. Como o catéter, a gente progride ele com um balonete insuflado, o fluxo de sangue leva. Né? Então, eu até essa semana botei um videozinho mostrando alguns indícios de que o catéter está bem posicionado. Né? A gente tem que ver as oscilações do catéter, que são as ondas A e as ondas V. No Swan-Ganz é mais difícil a gente conseguir visualizar essas ondas, mas a gente vendo e tendo pouca oscilação com a respiração. Né? Para que aí a gente tenha as informações de pressão, a PCAP e a pressão pulmonar, mas a PCAP, né, sejam mais fidedignas. A saturação venosa e o débito cardíaco, eles não sofrem interferência. Tá? Legal. Agora completamos, eu acho que não tem mais pergunta, nem a credibilidade acabou. Pulando cronologicamente, né, os próximos monitores seriam a avaliação hemodinâmica a partir de termodiluição e teria a avaliação a partir, pelo menos na literatura eu nunca vi na prática, em relação à diluição em lítio. Sim. Então dividiria em 2 sistemas, né? Como é que você explicaria isso pra gente? Se tem algum benefício em cada um? Prática? Então, a gente, com lítio, no instituto, a gente teve o lítio, né, que a gente... todos esses monitores, eles funcionam... É a mesma função do Swan-Ganz. Tá? Como é que eles medem o débito cardíaco? Os monitores, eles sabem a temperatura do sangue, qual a temperatura do sangue que está passando por eles. Você dá uma substância, por exemplo, o soro gelado. Né? Você dá um volume de soro gelado, o monitor então sabe a temperatura do sangue, ele vai medir a temperatura do soro gelado e ele sabe o quanto de soro gelado você está dando. Então ele vai medir
a temperatura do sangue no início e no final ele vai criar uma curva de variação de temperatura. Certo. Tá? O débito cardíaco, como é que ele é calculado? Ele pega a temperatura do sangue, diminui pela temperatura do que você está injetando, ele usa o volume do que você está injetando, tem uma constante, e divide por essa curva, a área dessa curva. Tá? Então, todos eles, Swan-Ganz, o lítico, o que usa lítio, e o que usa soro gelado, todos medem o débito cardíaco pela mesma forma, mesmo termo de diluição. Só que o Swan-Ganz, hoje, ele aquece o sangue. Né? Ele tem uma resistência que ele aquece o sangue que está passando por ele. Na ponta do catéter, ele tem um termistor que ele mede a temperatura que está passando antes e depois do aquecimento. Os métodos de termodiluição transpulmonar, que a gente chama, que são aqueles que usam um soro gelado, eles funcionam de forma semelhante. Né? Você injeta um soro gelado, ele mede a temperatura do soro que está entrando, e lá onde está o catéter da pressão arterial, ele mede a temperatura do sangue que está chegando ali. Faz literalmente, ele avalia, de certa forma, o início ao final, o quanto que leva tempo de chegar a um volume de líquido que muda a temperatura de um lado para o outro. O que ele acrescenta em relação aos... Por que eu não uso tão Swan-Ganz? Né? O que ele acrescenta? A gente começa a ter a tecnologia que consegue estimar volumes no pulmão. Entendeu? Volumes de líquido no pulmão. É como se fosse, para a gente fazer uma analogia, imagina o seguinte: você tem um balde referente ao ato esquerdo, ato direito, um outro referente ao ventrículo direito, um outro referente ao pulmão, ato esquerdo e ventrículo esquerdo. Então você tem uma quantidade de líquido aqui, com uma temperatura, digamos assim, vamos para a gente fazer uma analogia mais simples, um líquido quente, e aqui estão águas frias. Então, você joga para cá, para o ato direito, que joga para o ventrículo direito, que joga para o pulmão. Com isso, o monitor ele consegue saber como que a temperatura dos líquidos estão oscilando em cada cavidade que você está botando sangue. Como o pulmão é um órgão maior, imagina o seguinte: você tem um balde maior com água fria, ali a temperatura vai cair mais rápida. Então, a partir dali, foi possível a gente estimar a quantidade da água pulmonar, da água extravascular pulmonar. Então, a termodiluição transpulmonar, além das informações do débito cardíaco, eles ajudam nisso, né? De quanto que tem de líquido no pulmão, se está prevalecendo um líquido que é por congestão, por pressão hidrostática, enfim. Né? Avaliar o tipo de congestão propriamente dito, para poder mexer com... Exato, né? Poder até ver a parte de responsabilidade a volume, ver a parte que você quiser resolver, né? Pensando na monitorização, né? Nos detalhes, por exemplo, no EV1000, que é um que não sei se é melhor, mas acaba mais na prática tem sido visto e as pessoas acabam tendo mais curiosidade, né? Pensando nos parâmetros dele, né? A gente falou do índice cardíaco, que você falou que é a forma de avaliação que a gente bota um soro gelado na parte central. Sim. E a gente faz a passagem transpulmonar, chega numa artéria femoral. Às vezes parece óbvio, mas não pode botar, por exemplo, na radial. Faria sentido ou não? Poder até pode, mas habitualmente se prefere na femoral, né? Mas se eu não me engano, eu não tenho certeza, o outro fabricante, né, do concorrente do EV1000, me faltou o nome agora, eu não tenho conflito de interesse. Você pode botar na radial e você avisa ele, né? Entendi. Mas depois a gente pega essa informação, mas dá para usar sim. Ah, legal. Dá para usar na radial. Isso é interessante, que acaba que é uma dúvida. Eu mesmo não dá para tá usar na radial, então dá para usar. Foi interessante o questionamento. Então, a partir disso, faz o índice cardíaco. Mas aí no EV1000 tem um monte de coisa bonita ali que já gera interação. E todo mundo já fica curioso para entender, né? Pensando ali, o próximo passo, podemos falar do VVS, né? O VVS, como é que você explicaria para gente? Então, o VVS é a variação do volume sistólico, né? Que o EV1000 ele veio para complementar
a Vigileu, né? Certo. Com a primeira vantagem, a gente consegue calibrar o débito cardíaco, né? Ou seja, porque, como eu falei no início, esses monitores eles partem da premissa correta de que a curva de pressão ela é a interação do volume de sangue que sai do ventrículo com a artéria, né? Que a gente chama de componente arterial, que tem a ver com a elastância dos vasos. Quando você consegue medir o débito cardíaco, né, como faz o EV1000, você mede o débito cardíaco e joga nele, ele consegue, a partir dali, saber quanto que é o componente arterial do doente e o débito batimento a batimento ele fica mais fidedigno, vamos dizer assim. Então, mas o Vigileu já dava variação do volume sistólico, né? Então, o que acontece, né? A variação do volume sistólico ele é um parâmetro de responsividade a volume, né? Que tem o mesmo valor que a variação de pressão de pulso e que ajuda a gente a avaliar se aquele paciente vai aumentar o débito cardíaco se eu der volume para ele, né? Então, eu acho que esses monitores têm essa vantagem, né? Que é permitir que a gente avalie se aquele paciente vai se beneficiar ou não de receber fluido, né? E a variação do volume sistólico tem um ponto de corte parecido com a variação da pressão de pulso, né? Certo. Se a variação do volume sistólico for maior que 12%, né? É um bom parâmetro, respeitando as condições, né? Essa coisa de responsabilidade de volume é muito engraçada, cara, porque a gente sempre quer usar o parâmetro que te deixe mais seguro, porra, o estudante vai se beneficiar se fizer volume. Mas quanto mais fidedigno for esse parâmetro, mais restrito é o seu uso, né, cara? Então, por exemplo, hoje a gente ventila doentes com ventilação protetora, né? 6 ml por quilo. Pô, para você usar o delta PP e a variação do sólido, o doente tem que estar com 8 ml por quilo, né? Então, o doente tem que estar em ventilação controlada, não pode estar assistindo. Mas a variação do volume sistólico tem essa função de dizer se o paciente é responsivo ao volume ou não, ou seja, se ele vai aumentar o débito cardíaco com o volume ou não. Tá? O EV1000 ele dá outros parâmetros, mas que não tem tanta digamos assim, aplicação na sua prática, né? Eu acho que o EV1000 ele te dá de coisas boas o índice cardíaco, de forma que você consegue calibrar. Se você conseguir alimentá-lo com a PVC, ele pode te dar resistência, né? A resistência é uma relação da pressão com a PVC e com o débito cardíaco. E ele te ajuda na questão de congestão pulmonar, de você primeiro saber se o paciente está com congesto, está com muito líquido pulmonar, né? Que eu acho que é como se fosse um filtro na sua ressuscitação volêmica, entendeu? Sim, ele te dá um norte, né? Isso aí. Mas, e sempre lembrar, né, que essas formas de monitorização dependem de uma boa curva de pressão, que a gente falou no início, e o paciente não pode ter, por exemplo, fibrilação atrial. Certo, que acaba atrial, balão intra-aórtico. Algumas referências dizem até, por exemplo, ciência aórtica grave, que a gente tem uma curva de pressão muito deformada, também tem algumas limitações. Né? Esses monitores novos, eles já têm a primeira geração dos software, eles tinham uma limitação, inclusive, de extrasístole, cara, o número de extrasístoles. Hoje, o software novo deles já consegue compensar essas extrasístoles. Para deixar menos... E ele te avisa, cara, olha, ele te avisa se aquilo está interferindo ou não na mensuração dele. Né? Entendi. Então, acho que isso é muito legal. A variação do volume sistólico ajuda muito na ressuscitação, para guiar a ressuscitação volêmica do doente. Então, falamos do VVS, da variação de volume sistólico, falamos do índice cardíaco, de como usá-los, né? Você falou também da importância da resistência vascular, né? A gente usa isso a nosso favor de alguma forma, em relação à medicação, escolher a medicação? Cara, eu acho que ajuda, né? A resistência, ela é calculada, ela não é medida, né? Certo. A resistência, ela é uma fórmula, né? Você pega
pressão arterial média, diminui pela PVC, divide pelo índice e multiplica por 80. Então, por isso que se você alimentar o monitor com a PVC e a PAM, ele vai te dar a resistência. O cálculo, né? Porque ele tem um índice cardíaco, né? E acho que a resistência, ela ajuda a gente quando está fazendo o diagnóstico da etiologia do choque, né? Tem os parâmetros clássicos, né? O paciente com, por exemplo, índice cardíaco alto, resistência baixa, pressões de enchimento normais ou baixas, que é o parâmetro clássico da choque inflamatório, né? Eu acho que assim é uma informação que é derivada das outras, né? E te ajuda na etiologia do choque, tá? Eu acho que ajuda muito na tomada de decisão a gente tentar enquadrar o paciente naquele momento, o que está acontecendo com ele, né? Se ele vai precisar de volume, se vai precisar de nootrópico, ou se ele vai precisar de vasopressor. Às vezes é aquele paciente que não é responsivo ao volume, né? Você um inotrópico, né? Seria uma resolução diferente. Então, é um cenário até que foi uma questão que a gente colocou no post essa semana. Era um paciente que estava chocado, tinha uma saturação venosa baixa, um delta CO2 alto, você deu volume, o delta CO2 melhorou, mas a saturação venosa não melhorou. O que ele quis dizer, né? Que o delta CO2 ele é um parâmetro de perfusão da microcirculação, porque o CO2, para ele ser eliminado, ele precisa ser lavado. Certo. Então, quando você acumula CO2 na microcirculação, está dizendo que está tendo pouco fluxo sanguíneo por ali. Então, por exemplo, é o paciente que está com a saturação venosa alta, não é responsivo ao volume, está com índice cardíaco bom e está com choque. Então, ele tem problema realmente na microcirculação. Você vai usar aqui um vasopressor. Então, a gente sempre tem que saber usar as informações que estão na monitorização e tentando imaginar o que está acontecendo com o paciente, entendeu? Entendi. Mas o Swan-Ganz dá o índice da resistência, né? Não online, mas o EV1000, por exemplo, dá online. Se você alimentá-lo com uma PVC, ele te dá. Então falamos do EV1000, falamos bastante dele, falamos do Swan-Ganz. Entre eles dois tem o Vigileu, que você até comentou que o Vigileu é o que tornou um passo anterior ao EV1000, né? Tem como que usaria o Vigileu? O Vigileu, ele é uma forma de monitorização do débito cardíaco pela curva de pressão arterial. E o EV1000 a gente consegue calibrar, chama-se calibração externa. Ou seja, eu meço o débito cardíaco pela termodiluição, pelo soro gelado. Certo. E sempre aquela coisa, né? A pressão, a curva de pressão é o volume sistólico com o componente arterial, né? Isso eu não consigo medir, cara. Não consigo medir. E além disso é dinâmico. Você tem um paciente que chegou agora com uma sepse e que daqui a 12 horas está mais inflamado. Isso muda, né? Muda. Então, no EV1000 eu consigo calibrar. Eu vou lá e meço o débito cardíaco de novo e digo para ele. O Vigileu ele tem uma forma de calibração interna. Certo. Ele não sei, não tem os detalhes preciso, mas ele faz ele tem dados antropométricos, né? Você indica o sexo, a idade, tudo. E ele, pela análise das curvas de pressão, ele começa a tentar estimar o componente arterial. O Vigileu eu acho que é um método de monitorização bom para o paciente que vai passar, por exemplo, por uma cirurgia em que ele é difícil, você não quer que isso aconteça, que ele faça grandes instabilidades, né? Eu acho que é um método bom para início de ressuscitação, porque você consegue medir variação do volume sistólico, né? Você consegue mensurar a saturação venosa central online, né? Mas para o doente instável, doente com sepse, doente com choque cardiogênico, em que você precisa de uma mensuração mais fidedigna, você precisa ter conseguir calibrar o seu índice cardíaco, eu diria que não é a primeira escolha. Tá? Mas eu acho que para aquele doente que precisa de uma abordagem inicial e para o doente cirúrgico, eu acho que é uma boa forma de monitorização. Cara. Legal. Então, em breve resumo, seria ideal, né, para um paciente que tem um delta T de estadia menor, sim, né? Sim. Ou que ele precisa de uma monitorização por um tempo menor. Sim. Né?
Aí voltando para as termodiluições, né? O lítio é uma coisa que eu não vi na prática, só tem algum motivo para não ter um pouco menos na prática, valor, qualidade, ou é só uma coincidência? Guilherme, eu vou ser sincero. A nossa experiência no estudo, nós tivemos inicialmente o monitor com lítio. A calibração era com lítio mesmo, né? Era igual soro gelado. Você injetava uma quantidade, era uma quantidade mínima de lítio e tinha uma bombinha que media. A calibração, cara, não era uma calibração fácil de realizar. Não era. Depois veio um que não tinha calibração, que era um cartão. Mas sendo bem honesto, nos serviços que eu trabalho atualmente, a gente não usa essa monitorização. Mas ela tem a mesma premissa do EV1000, tá? A mesma premissa, tá bom? Então, os mesmos parâmetros que você usa. Você usa o soro gelado, o outro você usava o lítio, entendeu? Legal. Então é mais um quesito prático mesmo do que propriamente técnico, né? Então estamos chegando aqui nos anos 2000 e no EV1000, né? Isso. Falta alguma outra monitorização que você tem em mente? Cara, então, Pico? Não sei. O pico funciona como um EV1000, né? Tem uma monitorização nova, mas que eu ainda não domino, então não vou me arriscar, mas que é uma forma de monitorização que tenta prever a ocorrência de hipotensão nos pacientes, né? Tecnologia nova, tem a ver um pouco com a dinâmica física da resistência vascular, mas eu não vou arriscar porque a parte técnica, né? Mas é uma coisa para a gente aprender nos próximos meses, né? Mas assim, eu diria assim que o médico na beira do leito, ele precisa usar aquilo que ele domina, cara. Tá? Eu acho que isso é essencial. Ele usar o que ele domina e se perguntar o porquê que ele está monitorizando. O que eu vou ganhar com a monitorização? Que a gente não pode se esquecer hoje que o ecocardiograma dentro do CTI, cara, é uma mão na roda, é uma forma de monitorização. Você consegue medir o débito cardíaco do doente, você consegue estimar a responsividade, o volume do paciente, com a variação do diâmetro da cava, né? Eu acho que... Então, eu acho que muito mais para a gente ficar apreensivo, acho que a mensagem é o contrário, cara. Eu preciso usar aquilo que eu sei que eu vou usar, daquilo que eu vou conseguir instalar no doente. Vai ter benefício para você, que você sabe usar. Eu acho, né? E formas de monitorização simples já ajudam a gente, né? Uma veia profunda, uma saturação venosa, uma gase venosa central, uma gase arterial, uma veia profunda, uma PVC, você já consegue fazer bastante coisa, né? E, obviamente, nas situações mais complexas, né? O paciente em bala intraórtica, o paciente em ECMO, que aí você precisa já medir pressões, mas eu acho que não é o dia a dia da gente, né? Eu gosto muito de monitorização hemodinâmica, mas eu gosto muito dessas coisas que são simples, que você usa o tempo todo, né? Que é a PVC, que é a saturação venosa, que é uma gasometria arterial, né? Que usando todo dia acaba se tornando um hábito, acaba ficando, vamos dizer assim, mais fácil, né? Isso é bastante importante. Falando de situações práticas, um post que eu achei muito legal no seu Instagram é em relação à monitorização e à ECMO. A gente vê uma curva reta em alguns momentos na ECMO, né? Falando de uma ECMO VA. Né? Por que acontece isso? Tem algum benefício? Alguma situação que altera a curva e você vê que está piorando ou melhorando? Então, é até engraçado de falar de curva de pressão na ECMO que tem aquela linha, né? Então, assim, na ECMO, né? A gente tem a curva de pressão arterial, ela ajuda a gente muito para tentar estimar como é que está a função do paciente. Então, o paciente em ECMO, o débito cardíaco dele é um somatório do sangue que vem da ECMO, que é uma ECMO periférica, que a gente chama, que tem uma cânula que é introduzida na aorta, na femoral, mas que vai até a aorta, e que joga sangue de forma contínua para dentro do doente. Não tem a pulsatilidade, é um fluxo contínuo. E em relação ao coração, é um fluxo retrógrado, né? E o fluxo de sangue que vem, que possa vir, é do coração. Então, o débito cardíaco total é a ECMO e o coração.
quando você tem um paciente em choque cardiogênico, que está com o coração parado, em que ele não está injetando sangue, a ECMO ejeta de forma contínua, como se fosse uma mangueira. Você bota uma mangueira que tem aquele fluxo contínuo. O coração ele ejeta de forma pulsátil. Então a curva, ela diz pra gente se o coração está batendo ou não, né? Então, e se o que está batendo está sendo razoável, pela amplitude da curva, né? Então aquele post que eu coloquei, era um paciente que estava em ECMO e que claramente tinha uma curva de pressão ótima, né? Então, pô, esse coração está abrindo, está injetando sangue. Está melhorando, né? O paciente está exato. Então, a competindo, curva a PAM na ECMO, ela tem essa função, né, de você tentar flagrar o momento que o coração começa a querer funcionar pela volta da pulsatilidade. Ela garante, e ali eu falei, sempre a gente bota no braço direito, seja na radial, na braquial, na axilar. Primeiro, para você garantir que na verdade, a gente é um sinal de resposta à função ventricular, né? Se o coração está batendo, tem curva de pressão, eu preciso garantir que o sangue que está indo para o meu cérebro, né, e para minhas coronárias, está bem oxigenado. Por isso que a gente monitoriza pelo braço direito, né, para evitar que órgãos nobres, como o cérebro e o coração, sejam perfundidos com sangue pouco oxigenado, né? Então, a pressão, a curva ajuda bastante nisso, né? A gente consegue... É interessante, ao longo dos dias, a gente vai vendo uma curva que era uma reta, né? Sim. E que ela começa... Isso é uma coisa interessante, cara, que às vezes para funcionar uma PAM, tem que usar Doppler, porque você perde a pulsatilidade. Ah, né? entendi. Entendeu? Às vezes precisa. Interessante. Né? Legal. Não sei se eu te respondi, né? Respondeu, sim. Eu vou pegar o nosso celular aqui para ver se a gente tem alguma pergunta sendo feita nesses últimos minutos. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda para a gente aqui no chat. Completamos 1 hora de bate-papo seguido. Marlon sempre mandando um salve. Marlon tá. Se segue a gente aqui, sempre manda muita coisa. Esperar um minutinho aqui para ver se vai ter alguma pergunta. De qualquer forma, a live foi 1 hora conversando, foi muito rápido e passar muito rápido, muito produtivo, né? Muito bom. Sua trajetória foi sempre no NC? Você fez residência? Então, eu fiz clínica médica na Lagoa, onde eu conheci minha esposa, que eu até hoje. Depois eu fui para o Instituto, fiz 2 anos de cardio, e eu fui o último residente de pós-operatório do Instituto, como cardiologia intensiva, por exemplo. Então eu fiz 2 de clínica, 2 de cardio, 1 de... Aí depois eu fui pro plantão no pós-operatório, e aí em 2009 eu fui chamado para rotina. Legal. E tive o privilégio de conviver e ainda convivo, pessoas muito boas que eu aprendi muito, né? Seja na rotina e seja no plantão, né? Então sou muito grato. A gente é sempre grato ao Instituto, mas sou mais grato às pessoas, né? É um conjunto, né? O Instituto é onde se proporciona tudo isso. O Instituto é feito por pessoas, né? Então, Ronaldo, a Márcia, o Alexandre Ruge, o Sérgio Leval, que é um grande amigo meu hoje, que é meu chefe. Então, e todo o corpo de plantão, né, cara? O Instituto, quando eu entrei, todos os chefes de terapia intensiva do Rio de Janeiro eram plantonistas, né? E eu tive o privilégio de ser rotina deles, né? Então, aprendi muito com eles, né? Todo mundo era chefe dos principais serviços aí do Rio de Janeiro. Eu sou muito grato a eles, cara. Muito grato mesmo. Isso é incrível, né? Eu espero estar com vocês aí em breve. Vamos ver como é que vai saindo as notas, né? Para poder participar dessa R2 lá rodar com a gente, lá no pós-operatório. Eu gostaria de agradecer muito. Prazer, cara. Não vi nenhuma pergunta por aqui Tudo agora. Tudo bem. Qualquer coisa o pessoal manda depois no direct. Quem tiver dúvida pode mandar, não tem nenhum problema. Exatamente. Não deixa de seguir o Dr. Felipe Miranda. Agradecer a sua presença, agradecer todas as suas explicações que foram excepcionais. Foi um prazer. Depois de todo o vídeo, quem assistiu até o final, não deixe de seguir a gente tanto no Instagram quanto nos canais que vão vir,
que é o YouTube e o Spotify, que o vídeo daqui a um pouquinho tá por lá também. Gostaria de agradecer e mandar um grande abraço. Um abraço. Pra gente. Até logo.